fechar nossos olhos, levar o nosso pensamento a Deus. Agradecer ao Pai por nos permitir estar junto novamente nesta noite, nesta casa de luz. Nos permitir a vida, tantos momentos bons, tantos momentos não tão bons, mas é uma forma de um aprendizado a nós. Só temos a agradecer, pedir ao Pai muita luz, muita sabedoria e entendimento. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. A chuva não nos derrotou, né? Chegamos. Agradecer sempre as oportunidades. Hoje a gente estava no estudo e comentando sobre como a gente tem que enxergar para que quando as coisas aconteçam na nossa vida, que a gente consiga transformar sempre para o lado bom, né? Sempre para o melhor caminho. E nós estarmos aqui na nossa casa de luz, casa de bênçãos, sempre é uma vitória, né? Porque dentro dessa questão espiritual que a gente vive, volta e meia eles nos puxam, nos impedem de fazer essa caminhada, essa trilha, né? De crescimento. Eu vou continuar com o livro A Linguagem do Coração, de Vinícius Lima Lousada, que fala muito sobre essas questões de sentimento, né, que a gente vive. E eu escolhi o tema hoje, a violência da maledicência. E a gente acha que é uma coisa, é só mais uma coisa no nosso dia a dia, né? Maledicência, no caso, é falar mal de alguém, né? Então a gente acha que é só mais uma possibilidade quando a gente levanta uma calúnia ou faz um julgamento. E não nos damos conta que aquela pessoa está dando a batalha dela, né? Que ela está passando pelas evoluções, assim como nós também. E quando a gente acha que tem essa possibilidade de fazer esse tipo de julgamento, a gente está, na verdade, dando um passo atrás e fazendo com que aquelas pessoas também deem um passo atrás. Então, nesse momento, eu escolhi esse tema mais por causa disso. Que o momento é esse, né? De tanta coisa que está acontecendo no mundo. Fala então assim: aos cristãos não é novidade a ideia de combater a maledicência, aliada da hipocrisia farisaica. Ela não pode andar junto aos deveres sagrados da caridade. Assim, o apóstolo Tiago já alertava seus companheiros sobre o veneno mortífero da língua indisciplinada, concitando-os: não faleis mal uns dos outros, irmãos. Hábito realmente infeliz que derrama a inferioridade moral da criatura, que o realiza sempre que surge a oportunidade. É um ácido que consome as pessoas e suas relações, instalando a desconfiança entre os indivíduos e grupos, edificando um clima de cinismo nos ambientes onde se desenvolva, resultando no uso da falsidade e da hipocrisia, pela insegurança que gera nas expectativas que as pessoas depositam umas nas outras. Informa Emmanuel sobre o tema, que falar mal, na legítima significação, será render homenagens aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. É impressionante, né, como a gente acha que tem o direito, né? Como a gente se intitula sabedor de tudo, de qualquer possibilidade que o outro tem. Eu sempre digo que, para qualquer análise que se faça de alguma pessoa, tentem pelo menos saber como é que foi a infância e a adolescência.
tentem pelo menos compreender como é que aquela pessoa passou pelas dificuldades dela, porque a gente traz uma bagagem cultural muito grande. A gente é criado na repressão, muito das vezes, na repressão familiar, a repressão social do ambiente perto, a repressão social do ambiente longe. Então a gente nasceu e cresceu dentro de regras instituídas por uma sociedade em que a gente está inserido. Então, muitas das vezes, nós nos tornamos fora da essência. Eu vou dizer até que 100% da nossa essência está escondida. Muito difícil de nós fazer com que ressurja o ser humano que está dentro do corpo. E para isso, a gente se intitula dono do que o outro faz. Quando eu falo mal de alguém, é como se eu fosse acima do bem e do mal. Sendo que o que aquela pessoa faz naquele momento é o que eu faria, talvez, muitas das vezes. Então, nessa caminhada que a gente se outorga o poder de abrir a boca para dizer alguma coisa de alguém, vamos olhar para dentro da gente. Vamos olhar de que tamanho é a minha caminhada. E quantas vezes eu saí do meu trilho? Quantas vezes eu resbalei para a valeta? Isso eu me cobro diariamente. Toda ação que eu tomo relativa a uma pessoa, eu paro e vejo até que ponto eu posso fazer ou não. Até que ponto eu me permito pela permissão do outro. Eu falo muito agora sobre essa questão da moral cristã, né? Se a gente realmente quer entender o que é a moral cristã, é realmente entender por que Cristo veio. Por que Jesus veio à Terra? Qual é o verdadeiro ensinamento? Quando ele abraçava todo mundo, quando ele não fazia escolhas, quando ele aceitava, e aí falando nisso, né? Eu vi esses dias uma história de um prefeito que ele queria, um prefeito do interior de Minas, que ele queria saber como é que estava sendo a ação social do município perante os flagelados, né, as pessoas que dormiam na rua, que não tinham condições, que não eram absorvidas. E ele se fantasiou de mendigo, botou uma peruca e tal, e foi para a rua. E ele diz que a maior dor que ele teve foi quando a esposa dele e uma filha cruzaram por ele e não reconheceram ele. E aí ele se deu conta que nós estamos vivendo esse tipo de vida hoje, sem reconhecimento. É como se a gente não existisse. Nós vivemos numa sociedade, mas o que o outro faz de bom não me interessa. Mas se ele der uma resbalada, eu vou levantar o dedo. E essa mudança só parte do nosso interior, só de quem nós somos. Só é possível mudar alguma coisa dentro de uma sociedade, não é com lei. Não é com um governo que me determine que eu posso aquilo ou não. É com a moral cristã, com o aprendizado de quem Cristo foi para nós, quem está sendo para nós e o que ele vai ser para nós. É a única maneira que eu tenho de transformar quem eu sou. Eu só posso ser um bom cidadão se eu entender isso. Que aí eu não preciso de lei, eu já comentei sobre isso aqui. Porque a lei existe, toda lei existe, para aquilo que não é permitido. Ah, mas o fulano faz, aí faz uma lei, só que abrange todos nós. Como é que eu transformo isso? Eu quero viver à margem da lei, eu quero ser marginal. De que maneira? A margem da lei é eu ter a moral cristã e seguir a doutrina de Jesus. Eu não preciso mais nada. Que aí o que o outro faz não é um problema meu. Eu não vou cuidar o porquê que ele anda na cidade fazendo alguma coisa.
Eu não vou cuidar por que o governo está agindo dessa maneira. Eu preciso cuidar de mim e do núcleo que eu pertenço. As pessoas que estão à minha volta. É desse sentido que eu posso transformar alguma coisa. Eu fico feliz quando a gente se reúne aqui, porque cada um de nós está buscando isso. Hoje pode ser com a minha palavra, esses dias foi com a da Ana, a semana passada foi, sabe? A gente vai trocando experiência com o que está vivendo dentro da espiritualidade. Porque todos nós aqui estamos querendo nos tornar melhores a cada dia. Eu falo aqui dentro do Centro Espírita, mas também em todas as religiões. Quem está buscando o caminho cristão, está buscando a melhoria. Só que a gente precisa cumprir isso, né? A gente precisa aceitar que ao meu lado está o diferente. Que nós não somos iguais. E aquilo que para mim é uma moral correta, para o outro é diferente. É difícil, sempre a gente fala, né? Tem muita gente que gosta, né? Que prefere. Porque, de alguma maneira, a vida não está completa. Porque a pessoa não consegue olhar para dentro de si. Não consegue ver onde estão as dores que nós carregamos. Todos nós temos. E a nossa necessidade é expulsar essas dores. É tirar de dentro de nós qualquer resquício que possa ser alguma coisa que eu carrego como dito culpa, né? Porque a culpa só existe quando a gente não aceita aquilo que carrega. Mas se é dentro de mim, por que eu não vou aceitar? Eu tenho que olhar por que eu fiz, quando eu fiz. E se aquilo vai continuar me incomodando ou não. Olhar para o outro é a coisa mais fácil que tem, porque eu estou sempre aqui, eu estou olhando para vocês. Eu não vou falar de mim agora. Meu espelho não está aqui. Assim como vocês estão me olhando, falem de mim. É nesse sentido, mas assim, quantas vezes eu falo de bem? Hoje nós estávamos comentando no estudo a respeito disso. Por que não olhar o bom? Por que não elogiar dentro de casa? Por que não conduzir o melhor que aquela pessoa tenha e dizer assim, tu faz bem esse negócio aí? Por que tu não faz mais vezes? Sabe? A gente é criado, e é engraçado isso, né? Talvez, acho que está mudando, graças a Deus, mas as criações antigamente eram na base da regra do não, né? Então, não era permitido, se tu fazia alguma coisa, tu é um imprestável, tu é isso, tu é aquilo. Então, a gente, quando se torna homem, adulto, aquilo está tão encruado no cérebro que tu não tem como tirar. Tu tem que fazer uma revisão de cada ato teu. Tá? Agora, faz ao contrário da mesma situação. Vamos pegar um exemplo simples. Tu vai fazer uma comida. Está ensinando um filho a fazer uma comida. Tá? O filho tem 12, 13 anos. É lógico que a primeira não vai sair bem, mas alguma coisa ali naquele ato daquela pessoa se dispor a fazer, de querer aprender, é o elogio necessário. Não foi dessa vez, tu errou dessa vez, mas vamos de novo que vai dar certo. Transformar essa ideia que a gente tem de que sempre tem uma coisa errada, uma coisa ruim. Nós vamos passar, eu digo que a gente vai terminar essa encarnação e ainda vamos estar tropeçando. Porque nós não estamos. Nós estamos longe de estar perfeito. Muito longe. Mas se a gente não olhar para dentro da gente, não começar a fazer essa transformação, e o tempo é agora, como eu digo sempre, né? É hoje, que é só o que existe para nós, é o hoje. Né? Porque as pessoas nos deixam do nada, quando a gente diz assim, tu viu? E aí não adianta, porque
não tem como nos modificar e ajudar que aquele outro que está junto com a gente se modifique. O tempo é agora. Assim é que o maledicente lança suspeitas sobre a conduta dos outros. Fala deles como se alguém lhe tivesse outorgado o direito de julgar a vida do próximo, estabelecendo um triste puritanismo que mal camufla recalques interiores. É isso, né? Que eu estava comentando agora. É eu não querer olhar para minhas dores, quem eu sou, o que eu não consigo ajustar. É como eu falo, né? Tem um amigo meu que diz que ele prefere estar dentro da caixinha, que é mais simples, é mais fácil do que sair dela. Né? Sair dela é dolorido. Porque a gente aprende a caminhar nas outras ruas, né? Só que a gente aprende a caminhar como tudo na vida. É como eu digo sempre, não tem o que um não faça que o outro não vai fazer. A gente precisa se jogar, como diz o outro, né? Vamos se jogar. Bora! Só que precisa dar o primeiro passo. Sabe? Nessa questão dos recalques interiores, hoje nós estávamos falando sobre as mágoas que a gente vai deixando que tomem conta da nossa vida, né? E isso vai criando em nós uma energia tão negativa que chega uma hora que a gente não se dá conta como que limpa isso. De que maneira a gente consegue se libertar desses recalques? Aí todo mundo tem culpa sobre a tua vida. Ah, porque a minha mãe era assim, porque meu pai era assado, porque minha tia me disse isso. E eu? O que eu sou? O que eu fiz? Para mim poder limpar tudo isso, eu tenho que olhar somente para dentro de mim, nas permissões dadas por mim. Eu sempre comento sobre as permissões. Na hora que a gente entender que tudo é permitido por nós, tudo, não tem nada que o outro faça contigo que tu não permita. Porque o não tem que ser dito. É a única maneira de a gente evoluir para o sim é dizendo não. Porque tudo que acontecer na nossa vida, com a permissão, o sim, nós deixamos de ser quem nós somos em essência, que é a nossa dificuldade hoje. É tão estranha a conduta maledicente que nos faz recorrer ao adágio que diz que quem desdenha quer comprar. O que equivale a dizer que o alvo do maledicente parece ser item de sua cobiça, de seu desejo de conquista sem trabalho, por ser alguém ocioso, dado a matar o tempo, policiando os outros. O que acontece é que, sem querer fazer extensa caracterização da maledicência, podemos dizer que ela pode ser graduada do comentário menos digno até as armações bem urdidas por quem usa da mentira, mesmo que isso gere sofrimento nas vidas que atinge. Parece-nos que para nós espíritas, que procuramos a identificação com o Mestre Jesus, através da transformação moral, é importante identificarmos a raiz desse flagelo, a fim de que venhamos a vencê-lo em nós mesmos. Então é isso, olhar para dentro de nós e olhar para a nossa adolescência, para a nossa infância e descobrir aonde que foi as causas, como começou e como eu transformo ou não aquilo. Nessa nossa caminhada, gente, espiritual que a gente faz, hoje nós estamos nessa reta. Cada transformação que tu conquista, cada mudança que a gente conquista, a gente vai para uma nova caminhada. Não é uma estrada única e reta, são várias. E a nossa conquista é aquela modificação para A ou para B. A transformação está nisso. Cada vez que tu te transforma a vida de outra pessoa. E mais outra e mais outra. Eu comento sempre que são 7 pessoas no mínimo que tu vai transformar com a tua transformação. Uma pessoa mal-humorada diariamente, no momento que ela dá um sorriso, quem está na volta ali vai...
que está acontecendo? Vou sorrir também, porque ela sorriu para mim hoje. Vou fazer esse agrado. No outro dia, a mesma coisa. O abraço, que é curativo, que é uma das melhores curas que existe, é engraçado que quando tu começa a dar um abraço numa pessoa, a pessoa se retrai, né? No primeiro momento, o primeiro abraço é meio estranho, né? Aí o segundo já está normal. No terceiro, quando tu não dá, a pessoa diz, ué, o que está acontecendo que ele não me deu um abraço hoje? Sabe? E aqui no centro eu uso muito o abraço, porque assim, eu vejo que num primeiro momento o homem com o homem, ele fica meio receoso, sabe? Mas no segundo e terceiro momento, aquilo já está tão normal que ninguém vai pensar nada. Está tudo tranquilo. Nós estamos nos curando. Nós estamos aliviando uma carga que carregamos de quantos anos? Sem conotação nenhuma. E aqui no centro ninguém consegue falar mal disso. Por quê? Mas e se for na rua? Nós mesmos aqui, todos. Quando dois homens se abraçam na praça, abraço forte, não abracinho, abraço forte. Quantos de nós não vamos olhar diferente? Não é? A cura é isso, gente. A transformação é nesse pequeno espaço. Que a gente se permite não dar bola porque o outro vai pensar ou vai dizer, porque aquilo não está no teu consciente. Agora, se eu carrego isso dentro de mim, como uma dor passada e não consigo me livrar daquilo, eu nem chego perto. Quando eu vejo a pessoa lá, vem aquele que vai me abraçar, vou correr para o outro lado. Não quero abraço. Não é? É uma transformação. Então, a cada passo que a gente dá nessa nossa evolução, a gente vai deixando, vai tirando fora de nós pequenas dores, pequenos pré-conceitos que a gente carrega, que nos foram impostos, nos foram colocados. A maledicência, falar mal dos outros, em qual momento eu me tornei isto? Ah, porque enquanto é criança é bonitinho. Tem um vídeo que eu vi esses dias que até eram 3 ou 4 cachorros, começou uma briga na rua, os cachorros tudo no muro, até os cachorros. Então assim, estão nessa vida, sabe? Então assim, ó, isso é preciso ser transformado. Isso é preciso que as pessoas se deem conta que aquilo não agrega, que não traz nada de benefício para ninguém. Eu lembrei dos cachorros de novo. Desse modo, verificamos que a maledicência está, sem sombra de dúvida, radicada na inferioridade evolutiva do ser que a produz, precisando ser combatida através do autoconhecimento e da renovação interior, caso queiramos galgar passos positivos na nossa evolução. Tal intento começa a acontecer pelo exercício insistente da caridade, que nesse caso pode ser efetuada pelo uso da indulgência em relação aos outros, quer dizer, pela ausência de julgamentos. Aproveitamos, pois, a luz que a doutrina espírita nos traz, substituindo hábitos farisaicos por atitudes mais espiritualizadas, mais coerentes com a nossa proposta de fé raciocinada, de modo que possamos ser realmente cristãos, fraternos, justos e solidários uns com os outros, evitando a satisfação mórbida de cuidar da vida alheia, quando muito temos a fazer pelo nosso progresso espiritual. É indispensável nesse exercício de banir o hábito de falar mal dos outros, que nos espiritizemos por dentro, negando-nos a fazer a análise das ações de nossos companheiros de jornada, ou propondo regras comportamentais com base em nossa maneira oblíqua de ver o mundo. Somos convidados, sim, a contribuir com o progresso geral, mas não salvando os outros através da violência de nosso verbo menos são. A contribuição que a vida nos pede, por já sabermos das verdades espirituais, consiste em darmos o exemplo digno dos que são felizes, porque conhecem Jesus através do Espiritismo e aplicam a si mesmo o que estudam, inclusive em tempos de fake news.
Aqui quando fala nesse momento, quando fala em violência, né? Quando fala em violência, a gente acha que não é uma violência falar mal dos outros, né? Colocar o nome de uma pessoa na rua, explorar o nome dessa pessoa na rua, como sendo verdade qualquer coisa que seja feita. Aquilo transforma, se a pessoa não tem capacidade de se levantar, transforma aquela pessoa numa depressiva, numa doente, sabe? E nós não temos esse direito, gente. Nós não temos o direito de estragar a vida de ninguém. Em nenhum momento Jesus disse que era permitido para nós ser dominante ao outro. Nós precisamos entender isso. Quando se fala em língua ferina, é porque fere, né? Qualquer palavra dita, e aí eu sempre recorro à leitura do jornal social, que é o Facebook, a quantidade de dores expostas ali no Facebook é impressionante. Os comentários de qualquer ação colocada é muita dor assumida. Por isso que eu comento sempre, né? Para quem gosta de ver jornal, que cada um está no seu processo, é saber que o mundo está doente. É participar da doença do mundo. Se as pessoas, se nós aqui estamos aptos a fazer essa transformação, de ajudar essa doença a ser curada, eu vou pegar o que está acontecendo no mundo e trazer para nós aqui para dentro do município, e quando acontecer uma coisa parecida, a gente está disponível para transformar aquilo. Aí é perfeito, né? Aí é perfeito. Agora, quando a gente só está assistindo de camarote para dizer que aquilo é bom ou ruim, nós estamos participando da doença. Nós estamos insuflando que a dor do outro seja revelada de uma maneira maior do que é. Falar mal dos outros é isso. Tá bem, pessoal? Por hoje. Agradecido, gratidão. Espero que, como eu digo sempre, né, que as minhas verdades não sejam a verdade de todo mundo, mas que cada um pegue um pouco e possa fazer a sua verdade. Agradecidos, Pai, por mais esse encontro, que cada um tenha um retorno aos seus lares, à sua família, uma boa noite, e que Deus permita, que Jesus permita, que tenhamos um bom amanhecer, e abrir os olhos e ver o mundo de perto. Pai nosso, Que as santificado seja o vosso nome, venha a nós os vossos reinos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai